Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos e irmãs reunidos lá em Monterrey, México, onde se encontras, e também todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet, nestes momentos de hoje, sexta-feira, 27 de janeiro deste ano 2023. O tema que temos para hoje é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos no Ocidente, que foi pregado em 30 de novembro de 1997 em Boa Vista, Roraima, Brasil, pelo nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Vamos ler aqui estes versículos, onde nos diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Aí a glória escreve teofania com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí escreve igreja, ou seja, vindo a sua igreja, o Filho do Homem, com seus anjos. Podem sentar, por favor. Em Romanos capítulo 11, versículo 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. De onde virá o libertador? De Sião. E Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos diz na mensagem que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus, pregado sábado 1º de agosto de 2009, em Monterrey, México, diz: e para o nosso tempo a revelação virá na mesma forma, a revelação do sétimo selo, a revelação para trazer a fé para o rapto, a revelação para a dispensação do reino, a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, e a revelação para o povo hebreu. Tudo isso virá por meio de Deus através do seu Espírito Santo em e através do mensageiro da era correspondente a este tempo, a era da pedra angular, e a dispensação correspondente a este tempo, que se entrelaça com a dispensação da graça. Na mensagem Shalom, que foi pregado 12 de janeiro de 1964, na página 32 e 33 nos diz: olhe para cima, e aí desenha uma pirâmide, e as eras, e desenha uma flecha para a pirâmide. Olhe para cima e resplandeça com o regozijo do Senhor. Saber que você foi privilegiado, seus olhos se abriram e vê esse dia. Confie nele para o futuro.
Você o viu vindicando sua palavra nos dias passados. Quem vindicou sua palavra nos dias passados e fez que todas essas outras coisas acontecessem exatamente à hora que estamos vivendo. Tudo exatamente. Até a mensagem do sétimo anjo. Ambos mostrando no céu, na terra, e o revelou de 3 formas para não se encontrar nenhum equívoco, nenhum erro. Recorde, ele prometeu que regressaria outra vez. Aleluia. Essa palavra será vindicada. A palavra prometida de Deus. Com 2000 anos de espera, ele chegará a tempo. E escreve, de 8º ano do jubileu. E do lado escreve, ele chegará a tempo em sua segunda vinda. E desenha uma estrela de Davi. Não esteja cansado, ele estará aqui. Como ele vindicou sua palavra em cada era. As eras da igreja mostram a mesma coisa. E ele revela, e a revelação do nosso Senhor pela 7ª mensagem, e assim sucessivamente. Deus o revelou, manifestou e provou. E entre nós hoje, ele mesmo se mostrou aqui conosco e provou e vindicou. Assim também, haverá um milênio, e escreve o milênio. O ancião será jovem ali para sempre. A doença desaparecerá e a morte já não existirá. Construirão casas e habitarão. Plantarão vinhedos e comerão do fruto delas. Não plantarão e outro habitará. O seu filho tome. Seu filho estará vivendo ao lado dele. Ele não plantará e outro comerá. Morrerá e alguém mais a tomará. Mas ele viverá ali. Amém. Não haverá nada que possa ferir. Seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, o qual é imortal. Os anos nunca poderão tocar. A idade nunca poderá fazer nada a ele. Ele é imortal, o Filho de Deus. Assim que sabemos que estamos no tempo do fim. Ele escreve aí a imagem de Jesus. Estamos no entrelace, na emenda, e ele escreve entrelace dispensacional. Ele escreve emenda e uma estrela de Davi ali. Todas essas coisas completamente identificadas. Assim será identificado de novo. Agora o futuro, ele possui. Como sei quando ele vem? Não sei. Mas ele estará aqui. E isso é certo. Quando fará assim, assim? Quando irá a maldição da terra? Quando esses reflexos benditos do amor de Deus, das árvores aqui resplandecendo e as flores e coisas, quando crescerão imortais? Não sei. Mas serão. Quando será que o reflexo dos corações dos homens desejando viver, e os hospitais e doutores e operações e clamor e sofrimento, quando cessará tudo? Para passar a um reino glorioso com Jesus de 1000 anos de Shalom? Quando será? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei como vai fazer, mas sua palavra será vindicada quando o sol de justiça se levantar com cura em suas asas. E ele escreve a transformação. E quem é que trará a cura em suas asas? O ministério de Moisés e Elias. Ou seja, trará a cura completa e total com a transformação. E a parte de cura ali não será uma cura física como você pensa. Como dizer que alguém tem uma doença e será tirada deles. Isso é o que ele está fazendo agora, em tipo. Mas a criatura completa será mudada. Isto mortal tomará imortalidade. Essa velhice passará a juventude. Amém. Bom, como vai ser? Não sei, mas estará ali. Veja tudo o que ele ali nos diz
da cura das doenças ali quando ele estava curando, nessa etapa de cura divina, era tipo e figura da cura total que obteremos nesse tempo final. E escreve: cura igual milagres espirituais. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, através do mensageiro da dispensação do reino, virá o Espírito Santo manifestado, dará a revelação a esse mensageiro, que a coma, para que a coma, como dá em Apocalipse capítulo 10, dando título de propriedade. E o Espírito Santo, através dele, passará à igreja e depois ao povo hebreu. Essa é a ordem para a revelação, a sabedoria e revelação de Deus para seu povo. Sua igreja e também para o povo hebreu. Não há outra forma estabelecida por Deus para que venha essa revelação e essa sabedoria de Deus ao povo. E aí estará o anjo Gabriel também, porque ele esteve sempre trabalhando no programa de Deus, e o anjo ou arcanjo Miguel, o príncipe que está pelos filhos de Israel, ou seja, que é uma intervenção celestial, onde os arcanjos Gabriel e Miguel estarão presentes, mas, porquanto estão em outra dimensão, não poderão ser vistos a não ser que eles deixem-se ver. Diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, que o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. Assim que isso foi dito, e assim será cumprido, porque foi dito pelo Espírito Santo através do precursor. Portanto, o que ele precursou será o que estará sendo cumprido. E ele precursou o que está prometido na Escritura. Precursou a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Por isso o encontramos falando tanto. Por isso o encontramos falando tanto Deus, a vinda do Filho do Homem, falando tanto das duas oliveiras, de Moisés e Elias. Porque ele está precursando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso ele, numa ocasião, disse que ele não podia precursar somente a vinda do Filho do Homem. Tinha que ser precursor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda do Senhor com Moisés e Elias, como foi visto lá no Monte da Transfiguração de São Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 9, e também São Marcos, capítulo 9, versículo 1 em diante, e São Lucas, capítulo 9. Foi dito que o Filho do Homem viria com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. E porquanto o juízo de Deus são os profetas de Deus, vejam, vem com seus anjos, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias prometidos para esse tempo final. Eles estarão anunciando o que Deus estará fazendo, anunciando o que vai acontecer na grande tribulação. Estará anunciando, e todas essas coisas, consequentemente, estará alertando a humanidade desses juízos que virão, porque a hora do seu juízo chegou. Quando virmos o anjo mensageiro com o Evangelho eterno, que é enviado em Apocalipse capítulo 14, para pregá-lo a todas as nações, e aí se cumprirá a Escritura, a promessa que Cristo fez em São Mateus 24, versículo 14, onde diz: e será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim vem na segunda parte da semana número 70. Esse é o tempo do fim. Esses 3 anos e meio. Mas será pregado este Evangelho do Reino para testemunha a todas as nações. E depois do que diz? Então virá o fim.
no livro das 70 semanas de Daniel, nesta versão, na página, desde a página 67, embaixo, depois quando tiver a página desse livro, para dizer a página da outra versão. Neste começa dizendo, a irmã Simpson, aqui está no parágrafo 109, embaixo. Não sei se tem outra versão que é diferente, para também citá-la. A irmã Simpson me disse nessa tarde, ela disse, irmão Branham, eu li o livro inteiro de Daniel. Eu não sabia mais do que quando terminei do que quando comecei. Aqui está a irmã Simpson. Se você está aqui nessa noite, eu creio vê-la sentada ali. Eu nunca disse nada no trailer. Eu guardei silêncio porque pensei que talvez chegaríamos a isso. Mas a visão que Daniel tinha visto ali no rio, e ele sublinha rio e o circula, mas a visão que Daniel tinha visto ali no rio foi selada até o fim do tempo. É a mesma. 79 do outro livro, o que foi impresso aqui, página 79. Foi selado até o tempo, até o fim do tempo, isso é. Me deixe seguir em frente e ler aqui. Vem, tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Passarão muitos e se multiplicará a ciência. Eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Se buscar a outra Bíblia, está ali em cima. Para ver se é naquela. Em Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22. Versículo. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Agora vejam ali. Vamos ver aqui um momentinho.
no livro das eras, sem editar, editado, página 102, diz: ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Essa é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras, quando a última chamada à batalha tiver sido feita. Para quando? Para quando tiver sido feita a última chamada à batalha. Quando tivermos deixado nossa armadura, então repousaremos no paraíso de Deus, e nossa porção será a árvore da vida para sempre. A árvore da vida, ele escreve, a árvore da vida é igual a Jesus. Não é uma expressão formosa? Se menciona 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore, simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 escrituras. E escreve 3 vezes em Apocalipse. E aí estão as escrituras. Aí colocaremos essa escritura. Mas o que é a árvore da vida? E agora, em primeiro lugar, temos que saber o que... Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que é que significa árvore. Em Números 24:6, quando Balaão descrevia Israel, disse que era como linalois plantado pelo Senhor. Árvores, através da Escritura, se refere a pessoas. Como diz no primeiro Salmo, assim que a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. E escreve, a árvore da vida é igual a Jesus em teofania. Agora, havia 2 árvores no jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem deveria viver por meio da árvore da vida e não deveria tocar na outra árvore, porque morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e quando o fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado. E ele foi separado de Deus. E aí escreve a árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo em espírito, na serpente. Continuamos aqui no livro das 70 semanas de Daniel. E disse ao ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E agora estamos chegando bem, exatamente, tempos e a metade. Agora vigie quando chegarmos às 70 semanas de Daniel. Como isso sai? Isso é quando os mistérios serão revelados, correto. Tempos e a metade, quando ele... Reticências. O pronome pessoal agora, o anticristo. Quando se acabar o esparcimento do povo santo. Isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. E eu ouvi, mas não entendi. Então disse, meu Senhor, o que será o fim dessas coisas, o cumprimento dessas coisas? Ele escreve aí o pacto com os judeus na metade da semana. O pacto com os judeus na metade da semana.
e disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo. E a congregação diz: o fim. Oh, não esqueçam isso. Até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A mensagem do tempo do fim o revelará. A era da última igreja. Glória. Aí está. Oh, vá, me sacode pensá-lo. Oh, mistério, as coisas que a igreja no mundo vira, mexe seus olhos e diz, pisca seus olhos e diz, bobagem, o mistério de quem foi Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi. O mistério de quem foi Jesus Cristo, não uma terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Todos estes outros mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste livro. E ele escreve, aqui na página 68 embaixo, o tempo do fim é igual o da semana 70. E escreve, a mensagem é igual a mensagem de Apocalipse 11. Continua na página 69. E será revelada a geração do tempo do fim. E desenha uma pedra angular e escreve, geração. Eles não podem vê-lo nos seminários e escolas e denominações, mas que os judeus podiam ver. Jesus sendo o Messias. Não é estranho que eles tentem pensar que você é um louco, que isso é louco. Não importa que eles pensem que você é nécio. Não é estranho que eles não possam entender porque você... Porque há poder e uma visão detrás disso. Porque você não cacareja com eles, porque há um poder e uma visão por trás disso, uma palavra de Deus que foi revelada para pôr a igreja em ordem para o rapto. E a ida à casa, sim, muitos correrão daqui para lá e a ciência se multiplicará, certamente. Agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Olha as igrejas hoje, aqui está. Eu espero que isso não lastime, não os aborreça, mas tenho que dizer... fazendo reticências. Nesse dia se levantará um anticristo. E escreve 666. Ou seja, a besta, o falso profeta. Continua dizendo, o fim para o reino, estou na página, ou seja, estou no extrato do nosso irmão William, que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus. Continua dizendo, o fim para o reino dos gentios, o fim deste mundo, o fim das trombetas, o fim dos selos e até o fim do sétimo selo. Isso está na página 464 e 466 do livro dos selos. Vamos ir ali um momentinho para ler ali, na página 464 nos diz, embaixo, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Escreve os sistemas, cosmos, o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, de 1 a 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será, no dia, ele escreve, 8º dia, quando este grande evento acontecer. Ali, tudo termina. Ao final, e escreve tempo restante. Ao final deste sétimo selo, escreve Moisés e Elias,
que é o sétimo selo, Moisés e Elias, o Filho do Homem com seus anjos. Ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. E aí escreve ao final da meia hora de silêncio. Ao final do sétimo selo é o fim de tudo. Veja até onde entra o sétimo selo. Continua dizendo nosso irmão William aqui, assim que podemos ver que tudo isso estará acontecendo neste tempo final. E o sétimo selo será aberto. Será aberto, revelado à igreja, ou seja, a vinda do Senhor com seus anjos, vindo à sua igreja e depois ao povo hebreu. Assim que é um programa divino que está oculto até dos anjos, mas que será aberto neste tempo final, todo esse mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor com seus anjos. E então, a igreja do Senhor entenderá e receberá assim a fé. A revelação para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam que sem o conhecimento do mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, sem esse conhecimento, não há fé de rapto. Que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra do Senhor. Já vimos como é que tem que vir. Como é que tem que vir esse espírito de revelação e de sabedoria. Ou de sabedoria e revelação, o qual já vimos que vem por meio do Espírito Santo através do mensageiro. Ao mensageiro primeiro e através do mensageiro ao povo. Não há outra forma estabelecida por Deus. Como Ele atuou no passado, ou atuará no nosso tempo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a quem? Aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Essa é uma das coisas importantes que as pessoas necessitam saber para não colocar por sua conta a descobrir as coisas, a inventar interpretações, mas estar atentos à voz de Cristo, do Espírito Santo, que sempre esteve falando por meio de um homem, de um mensageiro. Na mensagem, pastores trabalhando em harmonia nos dois acampamentos a favor da restauração do reino de Davi, pregado quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009, em Assunção, Paraguai, diz: portanto, é no tempo da colheita, que é o tempo do verão, onde vem e se estabelece o reino de Deus. É restaurado o reino de Deus. Por isso, para o tempo da colheita estarão os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, para realizar esse trabalho. E agora, o que é a sétima trombeta para os judeus, que é nada menos que as duas oliveiras, Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja. O mesmo. Entre a igreja será conhecido como sétimo selo, e entre os judeus será conhecido como as duas oliveiras. Diz, o que é o sétimo selo para a igreja, ou o que é a sétima trombeta para Israel, é o sétimo selo para a igreja. A vinda do Senhor, isso ou fala aí no livro de citações em um extrato da mensagem Festa das Trombetas. E aqui num dos extratos, aqui na página 129, diz: parágrafo 1150 diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E ele escreve: Moisés e Elias é igual, o mistério da sétima trombeta. E também aí mesmo nessa página,
no parágrafo 1152, 1152, diz, ele disse que a grande trombeta tocaria, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que sob a grande trombeta, a vinda do Senhor, para anunciar o regresso de José. Vem, todas as nações se reuniriam em Jerusalém. E escreve, a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. Há outro lugar onde nos diz do sétimo selo, 1143, vamos a ver a 1143 também. 1143, vamos ver também. Sim, esta é. Sim, é esta. 1143, sob a sétima trombeta, e aí escreve Moisés e Elias, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E escreve Moisés e Elias. Agora, você diz, mas como vai ser que a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo, escreve Moisés e Elias, porque é o mesmo. Encontramos isso, encontramos sobre o sétimo selo, que quando essas almas que estavam embaixo do altar ali, que receberam túnicas, foram dadas túnicas, não porque merecessem, porque estavam na dispensação, quando Deus ainda estava tratando com recompensa aos gentios, e escreve dispensação da graça. E há outro lugarzinho aqui, estou buscando, onde ele fala que não será uma denominação. Na 1149, diz, desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Qual é a mensagem do sétimo anjo? Ou seja, aí se refere ao sétimo anjo dispensacional. E Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Sete trombetas entre essas duas vozes. Ó Deus, como podemos dizer isso para que as pessoas vejam? É entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à original doutrina de Pentecoste. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para enviá-los a Jesus enquanto a igreja está sendo subida. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E escreve Moisés e Elias, vem? Leiam seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado ali dentro com os judeus sendo chamados fora, entre a sexta e sétima praga. Passamos por cima desses 144 mil.
Recordam isso? O qual está no meio disso, se acordam, entre o reticência, o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia um chamado fora dos 144.000. Recordam isso? Agora, ali é onde essas trombetas entram. Ali mesmo. E aí ele escreve, chamado aos judeus é igual. É entre o sexto, entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Isso já tínhamos escrito. Vamos continuar aqui. Aí se a pessoa segue por toda essa linha, disso das trombetas e o que há no meio, há muito aí. Era preciso ir ali também a Apocalipse capítulo 4. Veja, continua dizendo aqui nosso irmão William. E como o Senhor vem com seus anjos, aí estará o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Por isso vocês encontram o reverendo William Branham em sua mensagem que precursa a vinda do Senhor, fala de Jesus, fala de Elias e fala de Moisés. Porque vem o Filho do Homem com seus anjos, com as duas oliveiras. Vem o Senhor, o anjo forte que desce do céu. Vem falando como quando um leão ruge. Porque já quando se completar a igreja, ou seja, quando já estiver completa a igreja, muda de sumo sacerdote a rei, e leão, e a juiz de toda a terra. E quando fala, já está falando como leão, não como sumo sacerdote, porque a misericórdia, o tempo da misericórdia termina, o tempo de redenção termina. Agora nessa mesma página, vejam ali, na página onde estávamos do livro de citações, tem uma partezinha aqui, que é o parágrafo 1151, onde diz: e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, mesmo todo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva, fora das tradições pentecostais e mundiais, a expiação genuína. A palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, encarnado entre nós. E aí ele escreve, a expiação hoje é igual à palavra encarnada. E aí entra, tudo isso é cumprido depois que ele sai e muda de trono de misericórdia a trono de juízo. E veja este cartãozinho que ele escreveu. Diz: Elias, Moisés e Jesus são um. São os ministérios de Elias, Moisés e Jesus em um homem, no profeta Ômega. No anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, em sua manifestação final. E atrás escreve Ômega, profeta, o profeta Ômega. O último profeta. Profeta Ômega, volta a escrever.
Apocalipse 1, de 10 a 11, Isaías 45 e 1 de Reis. E aí em 1 de Reis escreve: Elias a todos os profetas matou e eu fiquei sozinho. E me buscam para matar-me. Agora, já há uma parte onde ele fala do profeta, ou seja, agora que ele escreve ali ômega, um lugar onde ele escreveu. Vejam a mensagem, o anjo do Senhor. Diz o irmão Branham, na página 8 desta mensagem, foi pregado em 2 de maio de 1951, diz: muito bem. Muito bem, José, um dos patriarcas, foi vendido ao Egito, um tipo perfeito de Cristo. Ele, um pouquinho antes, vamos um pouquinho antes, porque ele desenha duas pedras angulares com as eras, para que tenham também aí. Na página 7 embaixo diz: agora todos estamos familiarizados com a escritura de como Israel desceu ao Egito, foi por causa de uma fome. Ele foi conduzido lá pela fome. A história é muito triste. Todo o Antigo Testamento falando do Novo. Creio que em Hebreus 12 diz: portanto, nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, nos despojemos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com paciência a corrida que temos pela frente. Ele aí desenha uma pirâmide e as eras escreve AT, ou seja, Antigo Testamento, e desenha outra pirâmide com as eras e escreve Novo Testamento. Muito bem. José, um dos patriarcas, foi vendido ao Egito, um tipo perfeito de Cristo, traído pelos seus irmãos, vendido por umas peças de prata, aproximadamente 30 peças, quase igual como Cristo foi. Ele usou uma túnica de muitas cores, como se vê Cristo em Apocalipse sentado sobre um trono e o Apocalipse sobre ele. As 7 cores perfeitas representando as 7 eras da igreja. O arco-íris representando um pacto. Sua aparência era como pedra de jaspe e sardônio, o qual é Rubem e Benjamim, o primeiro e o último. O que era, que é e que virá. A raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. Que maravilhoso! E com ele e com o pacto, as suas igrejas. 7 candeeiros de ouro atrás dele. Cada candeeiro representando uma era da igreja. E ele escreve ali, escreve, ou seja, esta é a mensagem em espanhol, e na mensagem em inglês, na parte de cima escreve nessa parte, ou seja, buscando a parte que concorda com o espanhol, aí, em espanhol, mas na parte do inglês, ele escreve, vamos ler um pouquinho mais abaixo, para chegar a essa parte onde ele escreve isso. Diz: e nós estamos vivendo na era de Laodiceia, a última. E ele estava parado com suas mãos estendidas para serem vistas. E ali, uma mão dessa maneira era alfa. Ia ler primeiro escrito, mas vamos ler aqui o que o irmão Branham fala. Diz: uma mão dessa era alfa e a outra como ômega. Ou seja, ele estava assim, diz que uma mão, vamos fazer como ele está dizendo, as mãos estendidas, diz, uma mão, e ali uma mão desta era alfa.
e a outra como ômega. E as luzes se apagaram até chegar às eras do obscurantismo, e veio descendo igual como eles entraram. Também eles sairão. O mesmo tipo de igreja, mesmo tipo de sinais, mesmo tipo de pessoas, alfa e ômega. Oh, vá. Eu penso em Deus falando com José depois que levaram lá. Ele era o filho abençoado. É por isso que creio que os homens nascem neste mundo para fazerem certas coisas. José não podia ser nenhuma outra coisa a não ser um profeta, porque ele nasceu profeta. Deus pré-ordenou a José para que fosse profeta. Não importava que tantas maldições e patadas, chutes lhe dessem. Ele era o profeta de Deus. Ele tinha que sê-lo. Os dons e chamamentos são sem arrependimento. E ele escreve ali. Escreve à direita. Em cima escreve mão alfa com as 7 estrelas. A mão direita escreve alfa, novamente em cima. A mão direita alfa com o livro dos 7 selos. A mão esquerda ômega com os 2 candeeiros, os 2 ungidos, Moisés e Elias. A era da pedra angular para a igreja gentia espiritual e para a igreja hebraica. Ou seja, aí estamos vendo tudo o que está representado do que o reverendo William Branham falou. Volto a ler para que escrevam com atenção os que estão aí transcrevendo essa parte. Diz à direita, aí escreve mão alfa, em cima, com as 7 estrelas. A mão direita e escreve alfa com o livro dos 7 selos. A mão esquerda, ômega, com os 2 candeeiros, os 2 ungidos, Moisés e Elias. A era da pedra angular para a igreja gentia espiritual e para a igreja hebraica. Continua dizendo, nosso irmão William, da mensagem que estamos lendo, as pessoas que receberam a Cristo já estão seguras e os que não receberam já não têm tempo para recebê-lo. Mas Cristo continua falando. Fala como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes, ou seja, quando já se completar o número, vejam que ele continua falando, mas já como leão, que é o que está ocorrendo neste tempo final. É a voz de Cristo falando consecutivamente ao seu povo. E são os trovões clamando, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. E os trovões revelam o mistério da sua vinda, revelam o mistério do 7º selo, que é sua segunda vinda, e revelam o mistério do nome novo. No livro dos selos, na página 80, nos diz algo ali embaixo, diz... Página 80 do livro dos selos, em espanhol, embaixo diz. Agora, note muito bem, isso é algo que vocês têm que captar. Ele esteve fazendo sua obra de mediação e intercessão pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, dando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vem? Bem, continuamos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E ele escreve ali? 7º anjo dispensacional. Vejam que aí se refere
ao sétimo anjo dispensacional. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos. Assim ele disse: agora vem o Cordeiro e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E escreve leão. E quando se torna um leão, toma o livro que contém seus direitos. Deus o reteve e é um mistério. Mas agora vem Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Estou na página 81 em cima. Os 7 selos não foram revelados, mas quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda! Para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjectura, através de todas essas eras denominacionais. E escreve, o ancião disse, leão, rei. E também escreve as eras denominacionais. E numa partezinha aqui em cima escreve sétimo anjo da sétima era. É igual William Marion Branham, WMB. Sétimo anjo da sétima dispensação é igual o anjo de Jesus. Continua dizendo, e os trovões são os que trazem o avivamento à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Página 212 do livro dos selos, onde diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Serão necessários esses 7 trovões para despertá-la. E diz que vai acontecer porque é uma promessa. Agora, não sei se temos chance para ler algo aqui. Na mensagem Estejam Certos de Deus. Vejam. Algo aqui. Onde nos diz, nosso irmão Branham, página 13 dessa mensagem, Sejam Certos de Deus, diz, podem ir buscando o da farinha, da escritura da farinha e o azeite, para ter aí a referência do que o irmão Branham está falando aqui. É em Reis. Ele antes, páginas anteriores. Tem uma parte ali que no domingo vamos tocar também, mas hoje, nessa noite, vamos tocar essa partezinha aqui. Página 6 é o... Ali diz... Eu creio que talvez isso aconteceu dessa maneira. Talvez ela tinha orado durante toda a noite, pedindo que pudesse sobreviver, ou seja, ela e seu filho, tão somente um dia a mais. Ela podia ter empalidecido os lábios de seu filhinho de uns 3 a 4 anos. Desenha uma estrela de Davi e escreve, o filho da viúva tinha 3 a 4 anos. Também podia ver com os seus próprios ossos sobressaíam do seu corpo. Devia ter sido algo sumamente terrível para aquela mãe.
ver aquilo acontecer, mesmo que ela orava noite e dia dizendo: agora, o único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Você sabe, é algo estranho. Que Deus queira Deus que isso fique gravado em suas vidas, mesmo que já não voltem a ouvir-me pregar essa mensagem. É algo estranho. Muito estranho. Como é que Deus, em certas ocasiões, permite que as coisas sejam assim? E vamos passar para não ler toda essa parte. Depois vocês leem. Continua essa história aí. Mas vejam. ¿En qué página? Primeira de Reis 17. Abri aí? Estava aí. Primeira de Reis 17. Às vezes acontece, a muitos de vocês aconteceu também, que vão buscar uma escritura e abrem, e aí está a escritura. Eu tive também a experiência com o irmão William, que muitas vezes ele ia buscar uma escritura e abria aí, e me dizia: olha, falando da escritura, olha ele. Comigo aconteceu, eu sei que com vocês também, e agora aconteceu comigo também. Abri aí, estava. Primeira de Reis 17. Todo esse capítulo. Deixe eu buscar na outra Bíblia algo aqui. Diz, porque vejam que foi Elias. Agora vejam, nesse tempo de necessidade da viúva, o que eu quero é que escreva aí nessa escritura, porque dizem: então Elias Tisbita, que era dos moradores de Galade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão pela minha palavra. Agora note vocês algo, ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 14, e 11 do 15 ao 19. E esses são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final. E era preciso ir também a outro lugar aqui. Em Santiago, capítulo 5. Em Santiago, no capítulo 5. Versículo 17 diz: Elias era um homem sujeito a paixões, semelhante às nossas, e orou ferventemente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Isso é poder sobre a natureza, sob o 6º selo, os quais são os ministérios de Moisés e Elias. E podem anotar aí também. E podem anotar aí também.
Página 53 do livro de Citações. Parágrafo 462. Na metade do parágrafo, para não ler tudo, vocês leem depois, mas vejam, diz: Elias ficou lá em cima. Estou como um pouquinho mais abaixo da metade. Elias ficou lá em cima e desenha uma pedrinha angular até que Deus o moveu. Ele não tinha avivamentos. Ele não tinha avivamentos. Ele não pregava contra ela nada. Ele somente ficou lá em cima, com Deus só, fora no deserto, porque ele era um homem do deserto. Ele foi criado no deserto. Também João foi criado no deserto. Ele se foi ao deserto somente com Deus, tirado da igreja depois que deu sua mensagem. Mas um dia, Deus o chamou outra vez e escreve Quinto Elias. Em cima escreve Quinto Elias, mas ao lado, Quinto Elias, quinta vez. E também escreve Elias no monte de Deus. Aqui vem fora ele. Escute com sumo cuidado. Agora não se aborreça comigo. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Escute com sumo cuidado e atenção agora e não se aborreça comigo. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. O que estamos lendo agora, mais adiante, porque a viúva, vejam ali, passou um momento muito difícil, ou estava por passar um momento difícil, porque ia acabar a farinha, o azeite, e depois ia deitar para morrer, porque ela não tinha mais nada. Mas ela estava esperando. O assim diz o Senhor. Recordem que o filho tinha de 3 a 4 anos. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. E o que aconteceu? Ele escreve a viúva e seu filho. E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo e morrendo de fome, recordem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo está em escuridão e o mundo está faminto de ouvir a palavra de Deus. Mas, vejam, e o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo e morrendo de fome, ela e seus filhos e sua casa todos comiam 3 comidas boas ao dia. Revelação divina na palavra. E desenha uma estrela de Davi. Vamos deter aí? Essa parte aí. Onde isso que ele aqui fala, vejam, página 13 da mensagem Estejam Certos de Deus, diz agora, para o que isso está preparado? Está preparado para a cruz, está preparado para um sacrifício pessoal. Isso é o que você tem que fazer. Se a palavra foi pregada a você e você já misturou com isso o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer dor, será negar qualquer doença, negar qualquer coisa que é contrária à palavra e permanecer firme nisso. Ele está falando das 2 varas na lenha, que se colocam 2 varas cruzadas, e agora, mais adiante, ele explica. O doutor dirá isto e isso e isso, mas isso não fará nenhuma diferença. Você se manterá firme, porque sabe que foi Deus que disse, a farinha veio, você conseguiu o azeite e os misturou.
Agora posso ouvir uma voz, página 414. Posso ouvir uma voz, e depois do amanhecer, uma voz que fala e diz: saia para fora e consiga 2 lenhas. Notaram como a Escritura diz 2 lenhas? A cruz. Ela tinha a farinha e o azeite, mas ela agora foi chamada a atuar. A igreja noiva está chamada agora a atuar. Mas vejam, não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar. Um sacrifício pessoal, 2 lenhas. Naqueles dias, eles não tinham nenhuma melhor forma para fazer fogo. Nessa forma, quando você toma uma lenha e coloca na metade do outro em forma de cruz, ou seja, assim, você acende no meio e somente terá que manter empurrando os extremos. As pontas, acende no meio e vai empurrando as pontas. Assim é como os índios fazem suas fogueiras. Eu fiz esse tipo de fogueira durante toda a noite, simplesmente colocando uma lenha em forma vertical e a outra horizontal. E os empurro enquanto vão se queimando. Aquelas lenhas formavam uma cruz. A Bíblia diz, 2 lenhas. A voz disse, vai ao pátio lá fora e consiga 2 lenhas. Ao mesmo tempo, lá na montanha, havia uma voz como trovão, que veio ao profeta e disse, vai à cidade. Eu ordenei. Ó Deus, ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo. Ambos estavam obedecendo. O profeta e a viúva. Se os pregadores pregassem a palavra e o homem recebe e coloca por obra, algo tem que acontecer. Se você é um pecador, você necessita ser salvo. Se se encontra doente, você necessita ser curado. Porque Deus prometeu. Se nós estamos certos de Deus, tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar sua palavra, seguro. O mandamento era, vai à cidade, porque eu ordenei a uma mulher viúva, reticências. Uma visão veio ao profeta. Ele começa a se ver caminhando. Ele não sabe para onde se dirige. Não importa. Ele simplesmente estava obedecendo. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha, mas ali fora se encontravam as 2 lenhas. Ela sai afora, olha ao seu redor e exclama, oh, que calor! Ela podia ouvir os gritos da cidade, podia ouvir aquelas pessoas, rondadores noturnos, tropeçando, bebendo seus vinhos e fazendo todas essas coisas. Ela olhou ao longo da rua sem ver nada. Depois encontrou uma lenha, parte da cruz, seu sacrifício. Depois recorre a outra, pega outra lenha. E no mesmo momento em que estava recolhendo a outra lenha, reticências, e desenha uma estrela de Davi. Oh, quão triste deveria ter sido. A morte estava à porta. O único que o separava da morte era aquele pedacinho de pão. Isso seria tudo. Mas em algumas ocasiões, é exatamente no meio da tristeza, quando podemos ouvir a voz. Depois que tinha recolhido a segunda lenha e caminhava para sua casa, uma voz chegou até a porta que dizia, te rogo que me traga um pouco de água. Esse é Elias falando. Página 15. Ela virou para olhar, sustentando em suas mãos a lenha, tendo já amassada a farinha e o azeite. Ela tinha pensado em tê-los preparados, deixar preparados. Assim é como o Espírito e a palavra têm que ser amassados, misturados, para ser colocados sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga o que você pediu. Correto. E desenha uma estrela de Davi. Já o amassei, já misturei. Agora vou recolher a lenha. Foi então quando ouvi uma voz que dizia, te rogo que me traga um pouco de água num copo. Ela virou e se encontra com que em sua porta está um homem.
apoiando sobre o portal, com sobrancelhas grossas, barbudo, careca, percebendo sobre a porta, envolvido numa pele de ovelha, parecia um cavaleiro ancião de aparência amável. Ela disse: vou compartilhar minha água com ele, águas de vida. Você está desejoso de compartilhar com qualquer pessoa, de contar a qualquer um, de ir a qualquer lugar. Senhor, permita-me um momento. Enquanto ela regressava com a lenha, a voz ressoou novamente dizendo: te rogo que com a água me traga também um pouco de pão em tua mão. Pão de vida, água de vida. Seria de vida? Tão pronto como terminasse isso, ela morreria. Traga-me teu pão e me dê de tua água. O que é que podemos encontrar aqui? O que é que isso nos ensina? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Traga-me um pouco de água e um pouco de pão. E desenha uma estrela de Davi ali. Ela recordou sua tristeza. Posso ouvir dizer: Senhor, algo assim. Você é uma pessoa diferente do que eu tinha visto. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Mas eu não tenho suficiente farinha. Apenas tenho um punhado de farinha e umas gotas de azeite. Acabo de amassar e agora eu ia cozinhar com essa lenha. Penso comer com meu filho e depois morrer, já que isso é tudo que tenho. Depois, o seguinte que ouvimos é: prepara para mim primeiro. Deus primeiro. Desenha uma estrela de Davi. Não importa o que as pessoas digam. Não importa quem for. Não importa que a evidência ou quão escuro pareça. Não importa o que for. Tome Deus primeiro. Tome sua palavra primeiro. O doutor disse que já não há cura para mim. Tome sua palavra primeiro. E escreve a de Deus. Eu sou um pecador. Eu sou uma prostituta, sou um apostador, sou um bêbado. Seja a primeira palavra de Deus. Se vossos pecados fossem como a escarlate, serão embranquecidos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, serão como lã branca. Deus é primeiro. Vai, traga-me um pouco de pão primeiro. Traga tudo que tens. E você estará disposto a colocá-lo tudo em suas mãos? Minha vida, tudo que sou. Eu tenho 50 anos. Eu tenho 50 anos. William Branham, você está disposto a dar a mim? Filhinhos, vocês estarão dispostos a colocar suas mãos em minha mão? Desejam fazer isso? Podiam fazê-lo? Pessoas doentes, vocês poderiam confiar em mim? Tome em primeiro lugar a mim. Agora veja o ensinamento que o irmão Branham está falando aqui. Você está captando a atenção do povo e assim a fé aumentando, colocando a escritura da viúva com seu filho, o qual representa algo muito importante. E ali está captando a atenção do povo. E está colocando a atenção nele. A fé nele. Me coloque em primeiro lugar. Traga um pouco de pão em tua mão e um pouco de água. Ela olhou, algo disse por dentro, que aquele homem sabia o que estava falando. Deus conhece os seus. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Elas sabem se é escritural ou não. E desenha uma estrela de Davi. Se está correto ou não. Ela decidiu obedecer. Vejam a obediência. Isso é o que você deverá fazer. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, que quase todo homem pode ter escutado. Vejam, um trovão. A voz dos 7 trovões.
Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e toda pessoa doente deseja ouvir. É assim diz o Senhor. Quanto desejamos escutar isso? E ele escreve: um trovão sai da voz do profeta. Como as pessoas se sentam na frente da minha casa para dizer: venha à minha casa, minha filha tem isto ou aquilo, meu pequeno filho, meu bebê, meu este, meu aquele. Simplesmente diga a palavra. Como você poderia dizer antes que viesse à sua boca? Se você fizesse assim, esse seria então você quem estaria falando. Mas o que eles desejam ouvir é o assim diz o Senhor. Ela saiu daqueles muros porque ela estava obedecendo. Portanto, aquela tristeza se quebrou. Assim diz o Senhor. A vasilha da farinha não escasseará, nem diminuirá a garrafa de azeite, a botija de azeite, até o dia que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Que consolo! Ela preparou a torta e entregou ao profeta. Depois, regressou e cozinhou outra para ela e seu filho, de tal maneira que comeram e beberam o suficiente, como nenhum outro naquela terra. De onde veio? De onde isso saía? Cientificamente me diga, de onde saía essa farinha? De onde estava saindo esse azeite? Quem colocou esse azeite na botija? Ela vertiu azeite até que a botija ficava vazia. Ela esvaziava a vasilha de farinha cada manhã até ficar completamente limpa. Mas no dia seguinte, quando ela regressava por mais, aí estava novamente. De onde vinha? Tome Deus em sua palavra e esteja certo de Deus. Ele é o Criador. Ele escreve: o azeite e a farinha usava tudo. E no outro dia havia mais. Talvez você tenha perdido sua saúde. Talvez você tenha perdido o companheirismo. Tome Deus em sua palavra. Estejam certos de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão. E desenha uma estrela de Davi, que agora aparecem tão difíceis, não parecerão tão escuros se você somente tomar sua palavra e está certo de que Ele é Deus. Agora, vejam que há algo que estará ocorrendo neste tempo final, onde tudo chegará à parte culminante, em uma grande carpa catedral, onde estará ali, sendo manifestado em toda a sua plenitude, o assim diz o Senhor, onde estará sendo operado nesse tempo os ministérios na etapa de adoção de Moisés e Elias. E estarão as pessoas olhando a esse lugar. Assim como ele ali estava, narrando quando as pessoas estavam na frente de sua casa e o que desejava era que ele falasse a palavra para a cura deste, daquele, do outro, de algum familiar, de alguma pessoa, porque eles estavam certos de que o irmão Branham, se falasse a palavra, e a pessoa iria se curar. Ou seja, tinha o profeta primeiro e criam que, falando ele a palavra, iriam se curar. Tipo e figura do que ocorrerá e do porquê
essa fila de oração tão longa e interminável, estarão crendo na manifestação de Deus em toda a sua plenitude, nessa parte culminante, no clímax, na parte já para que ocorra nesses dias da ressurreição. E será um ministério adotado. Mas vejam, que aí estarão olhando essa manifestação. Essa narração que somente li alguma parte é muito importante e nos mostra ali tudo o que estará ocorrendo nesses dias finais. Mas recordem que primeiro é a palavra sendo revelada, que é o maior milagre que possa ocorrer no meio da raça humana e no meio do povo de Deus. O abrir a palavra, dar a revelação ao povo, e neste tempo final, mais que é a revelação do mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é a que dá a fé de rapto. Mas, vejam, essa página 16 e esse parágrafo é muito significativo, porque ele ali, vou ler novamente, minha vida, tudo que sou. Eu tenho 50 anos. William Branham estará disposto a se dar a mim? Filhinhos, vocês estarão dispostos a colocar suas vidas em minha mão? Desejam fazer isso? Recordem, esse é o quarto Elias falando. O ministério de Elias falando. Desejam fazer isso? Poderiam fazê-lo? Pessoas doentes. Vocês poderiam confiar em mim? Me coloquem em primeiro lugar. Algo Deus está fazendo. E à medida que vamos avançando, a fé vai aumentando. Na página 98 do livro das Eras sem editar, diz: quando na metade do parágrafo por aí uma oração diz, uma frase aqui diz, a palavra, quando a palavra pelo Espírito Santo a palavra é plantada no coração, que tem o Espírito Santo, e produz o que a palavra disse que produziria. E a palavra pode discernir os pensamentos do coração. Glória! Um que discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra o faz. Sai da sua boca uma espada afiada de 2 fios, desperta os pagãos. Algo tem que acontecer um desses dias. Sim, a palavra de Deus. Seu nome era o verbo de Deus. A palavra feita manifesta, manifestada. E aí ele escreve Apocalipse 19, de 11 ao 21. É a palavra de Deus tornada manifesta, manifestada, ou seja, encarnada. E vamos terminar aqui no parágrafo onde paramos.
da página 53 do parágrafo 462. Eu espero que você veja, amigo. Agora nós não temos tempo para tomar o resto da história. Vocês sabem como ele teve que vir com uma declaração forçada a Baal. Ele fará um desses dias. Não se inquiete você. Quando ele vier caminhando fora desse deserto, vocês cuidem, que é o que toma lugar. E aí ele escreve o quinto Elias. Algo está ocorrendo no meio da igreja, o qual é o que necessitamos. Continua dizendo. Portanto, estou lendo já aqui da mensagem que estávamos lendo do nosso irmão William. Portanto, o avivamento prometido para a igreja noiva vem pela voz de Cristo como leão, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões falando suas vozes. Ou seja, trazendo sua mensagem em forma consecutiva. Todo o tempo ele falando. Não como as eras que falou. Em uma era, por um mensageiro, houve uma pausa, uma brecha. E depois começou mais adiante outra era. E através do mensageiro dessa era, falou novamente Cristo. E assim por 7 ocasiões diferentes entre os gentios, durante as 7 eras da igreja. Mas na era da pedra angular, se recorre em forma consecutiva a 7 etapas, onde Cristo para cada etapa fala, porque Cristo estará falando em forma consecutiva e revelando tudo relacionado ao 7º selo. Onde inclui sua vinda, seu nome novo, porque vem com um nome novo que ninguém conhece. Inclui a fé, a revelação do rapto, ou seja, que tudo isso que será revelado é a revelação que necessita a igreja para ser transformada e raptada. Assim como a revelação para obter o perdão de pecados e obter o novo nascimento, essa revelação vem na pregação do Evangelho de Cristo, onde se revela o mistério da primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados, e assim nasce a fé. E assim nasce a fé de Cristo na alma da pessoa e obtém a salvação e vida eterna, recebendo como Salvador e obtendo a fé, a revelação da segunda vinda do Senhor, se obtém assim essa fé de rapto. Ou seja, lá se recebe o corpo teofânico e aqui se recebe o corpo eterno e glorificado. Ele, numa mensagem, falou, creio que citamos nesses dias onde ele disse, na dispensação da graça se recebe o corpo teofânico, e na dispensação do reino se recebe o corpo eterno e glorificado. Na mensagem, os mistérios de Moisés e Elias operando no fim do tempo, pregado domingo 10 de março de 2013, aqui em Caí, Porto Rico, diz: é importante vigiar Elias, porque lhe será concedido ver a vinda do Senhor no último dia. A todos aqueles que estarão atentos, esperando a vinda do Senhor, e verão primeiro Elias, e depois verão Moisés, e depois verão a vinda do Senhor, o Senhor vindo pela sua igreja. E isso será o 7º selo que será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O 7º selo é a vinda do Senhor. O 6º selo é Moisés e Elias. São Moisés e Elias em seus ministérios. Ou seja, Deus, por meio do seu Espírito, repetindo os ministérios de Moisés e Elias no tempo final. Essas são as 2 oliveiras prometidas, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus, assim como estavam ao lado de Jesus, um de cada lado. Isso é aí mostrado o que foi no monte da transfiguração de Jesus e estava sendo adotado. Bem, eu creio que podemos fazer uma pausa e assim
deixamos já, nos colocamos em pé e deixamos assim, no tema que temos para hoje, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos no Ocidente. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos